Graças e paz, queridos. É bom estar na casa do Senhor. É bom ter a liberdade de estar na casa do Senhor e poder louvar e adorar ao nosso Deus. Eu posso dizer que nós somos privilegiados, enquanto tem muitas pessoas pelo mundo que têm que adorar o Senhor escondido, falando e cantando baixinho, porque correm o risco de serem assassinados. Mas nós temos plena liberdade para adorar esse Deus maravilhoso. E que nós possamos aproveitar essa liberdade que nós temos. Não podemos perder a oportunidade de expressar a nossa adoração, o nosso louvor a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é amor, a esse Deus misericordioso, a esse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Queridos, eu queria ler um texto da palavra de Deus, está lá em Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 16. Gálatas 6, de 1 a 16. Diz assim o texto: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de mim essa noite. Eu coloco a minha vida aqui no teu altar, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar por meio de mim, para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Querido, essa carta de Paulo, ela deve ter sido escrita, assim entendem os estudiosos, lá na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E as igrejas endereçadas estavam localizadas naquela região. Ali, Paulo fundou igrejas em diversas cidades, como Antioquia, Icônio, Listra, também em Derbe. E toda aquela região estava sob o domínio romano. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas porque falsos profetas e falsos mestres judaizantes estavam ali minando a doutrina que ele havia ensinado
onde ele defende a justificação pela fé, ignorando o decreto expresso do Concílio de Jerusalém, está registrado lá em Atos 15. Eles estavam ali espalhando o seu perigoso ensinamento de que os judeus, que os gentios deveriam, em primeiro lugar, tornar-se judeus prosélitos. Eles deveriam se submeter às leis mosaicas antes de serem cristãos. E o apóstolo Paulo ali defende a doutrina da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Esse é o cerne do Evangelho. Os principais temas teológicos dos Gálatas são semelhantes aos que os romanos defendiam, como, por exemplo, a inabilidade da lei para justificar. Nós não somos justificados pela lei. A justiça de Abraão pela fé, ele foi justificado pela fé, assim diz a palavra de Deus. A adoção de cristãos como filhos de Deus. E a importância de cada cristão carregar o fardo um dos outros. E às vezes eu fico me perguntando como é essa questão de carregar os fardos uns dos outros. É tão difícil num mundo tão egocêntrico, onde as pessoas normalmente estão voltadas para dentro de si mesmo. Quão difícil é ter esse entendimento de que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. E quando nós pensamos em carregar os fardos uns dos outros, precisamos entender que isso faz parte daquilo que Jesus ensinou, que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Se eu carrego o meu fardo, se eu amo o próximo, eu preciso também carregar o fardo dele. Aqui o apóstolo Paulo vai deixar claro que a lei, ela existe, ela funciona para declarar a nossa culpa, para nos dar a ideia do que é certo e do que é errado, e não para nos justificar. A lei não tem poder para salvar. Jesus Cristo é quem nos salva por meio da fé. A lei não existe para trazer salvação para ninguém. E o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta para esclarecer a igreja em Gálata, na Galácia. E aqui no capítulo 5 desse mesmo livro, ele vai trazer algumas coisas importantes, algumas instruções que foram enviadas aos Gálatas, mas que servem para nós hoje. A primeira é não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade de escolher o nosso próprio caminho, mas nós não podemos nos aproveitar dessa liberdade para dar ocasião à carne, para deixar que a carne cresça, para deixar que a carne prevaleça. Dentro de nós há uma batalha infindável, carne e espírito. E nós não podemos deixar que a carne prevaleça, irmãos. Quem vai ficar mais forte, carne ou espírito? Depende de quem você está alimentando mais. Se você quer que o espírito prevaleça, você precisa alimentar o espírito para que haja vitória nessa guerra. O apóstolo Paulo também vai trazer uma outra verdade: sede servos uns dos outros. E nos ensina a andar no Espírito. E por último ele diz, não vos deixeis possuir de vanglória. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem pessoas que às vezes param para conversar com vocês só para se enaltecer. E por coincidência, hoje eu recebi um colega lá no trabalho e nós conversamos quase 2 horas. E eu acho que 1h50 ele passou se enaltecendo. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu faço, porque eu faço. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Nós não devemos nos vangloriar. Então,
eu queria trazer para reflexão alguns pontos sobre essa carta do apóstolo aqui em Gálatas. Primeira coisa que a gente precisa refletir é o que eu e você devemos fazer quando alguém cair. Eu já vi, irmãos, e fiquei abismado, alguém, tipo, celebrar quando alguém caiu. Sabe? Alguém que se alegrou porque o outro irmão caiu. Parece estranho? Principalmente no nosso meio. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos alegrar. Olha, se eu ver o pastor Flávio cair, eu vou comemorar. Ah, caiu! Essa é a nossa postura como servos do Senhor. A palavra de Deus não nos ensina isso. Precisamos aplicar o princípio do amor. Olhar para aquele que caiu com o mesmo olhar que Cristo olha. Com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, não com olhar de julgamento, porque não nos cabe julgar um ao outro, mas nos cabe amar. E se o seu irmão caiu, antes de qualquer coisa, antes de fofocar, antes de dizer para o outro, você viu? O pastor Cláudio lá caiu, você viu? Antes de fazer a fofoquinha, dobre o seu joelho e ore pelo irmão que caiu. Peça a Deus que tenha misericórdia. Peça ao Senhor que dê a ele a oportunidade de se levantar. Caminhe com ele. Ofereça a mão para levantá-lo. Mas muitas vezes, queridos, acho que a gente, cai e você termina de empurrar com a nossa presunção, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, porque muitas vezes a gente quer se apresentar como mais crente do que os outros, como mais santo, como mais justo. Mas quando alguém cair, você deve olhar para esse alguém com um olhar de compaixão, como Jesus olha para mim e para você, e não com olhar de julgamento. Se alguém por negligência cometer alguma falha, o dever do cristão consiste em restaurar esse membro em Cristo, trazer de volta ao primeiro amor. Você deve ser instrumento do Senhor para trazer aquele irmão de volta, para levantar aquele que caiu. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Se alguém for surpreendido, o que é que significa surpreendido? Flagrado. A história bíblica conta que uma mulher foi trazida diante de Jesus porque ela foi flagrada em adultério. E aí trouxeram e perguntaram a Jesus, e aí? A Escritura diz que tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? E Jesus, na sua sabedoria, escrevendo algo que nenhum de nós sabe nem vai saber, o que é que ele escreveu ali. E ele diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a partir do mais velho, assim que o relato bíblico diz, foram saindo. E Jesus olha para aquela mulher com esse olhar de compaixão e ele vai dizer, onde estão os seus acusadores? Ninguém lhe condenou, eu também não. E aí Jesus vai dizer para aquela mulher, olha, está tudo certo, continue sua vida do jeito que você estava, pode seguir seu caminho. Jesus vai dizer para aquela mulher, vá e não peques mais. Nós precisamos aprender essa lição com o Senhor. Não condene, não acuse e não julgue. Ame. Esse é o nosso papel. Esse é o mandamento do Senhor. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você caísse, você gostaria de ser julgado ou gostaria de ser amado? Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Eu não vou fazer ao meu próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então olhe para o seu irmão com um olhar de misericórdia, como Jesus olha para você. Exortação. Nós devemos exortar, a Bíblia diz isso. Mas, queridos, eu vou dizer para vocês, tem pessoas, a palavra de Deus diz que nós devemos exortar em amor, com doçura, com brandura, para você ter a oportunidade de ganhar o seu irmão. Mas tem pessoas que vão exortar que só a graça de Deus, sabe? Só a graça.
vão para cima e, ao invés de exortar, diz desaforo, né? Termina de jogar o cabo no inferno. Queima com a língua. É preciso exortar, sim. É preciso exortar para que você tenha a oportunidade de ser usado por Deus, para que você seja instrumento, para que aquela pessoa possa se arrepender e voltar. Mas essa exortação precisa ser com sabedoria. Antes de qualquer coisa, dobre seu joelho, peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e lhe dê mansidão. Porque a palavra de Deus diz que uma das características do fruto do Espírito é mansidão. Então, meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, você vai exortar com mansidão, com amor. Busque ao Senhor, peça orientação a Deus. E guarde-te para que você também não seja tentado. Porque nem eu e nem você estamos livres de cair, de tropeçar. Nós somos falhos. Nós temos uma natureza corrompida. E muitas vezes a gente abre a nossa guarda achando que nós somos imunes ao pecado. E muitas vezes a soberba, a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, a queda. Não sejamos soberbos, queridos. Sejamos humildes. Olha para a queda do irmão e procure tirar lição, para que você também não caia. Guarda-te, para que não seja também tentado. Verso 1b. A restauração deve ser realizada levando-se em conta, de forma sensível, as necessidades do pecador. Aquele que caiu, normalmente ele já tem um sentimento de culpa. Não precisa que você condene, que você julgue. Precisa que você ame. A segunda coisa, a palavra diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A carga que seria qualquer dificuldade que o seu irmão está passando. Às vezes é uma dificuldade emocional, às vezes é uma dificuldade mental, moral, espiritual, às vezes é uma carga financeira. E muitas vezes você tem condições de ajudar e às vezes você faz igual que fizeram com o samaritano, né? Passa de largo. A história do samaritano, primeiro vai passar por ele lá o sacerdote. Passou de largo, não é comigo. Quantas vezes a gente passa por isso também? Não, isso aí não é comigo, isso é com a igreja. Isso aí não, isso aí é com o governo. Isso é comigo e isso é com você. Porque nós somos chamados a exercer esse amor. A palavra de Deus que nós seremos conhecidos pelo amar uns aos outros. Você quer ser reconhecido como um cristão? Pratique esse amor com o próximo. Levai as cargas uns dos outros. Cumprir a lei de Cristo. A lei referida aqui é a lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso cumpre toda a lei. E essa é a regra para toda a nossa vida, para toda a nossa caminhada cristã. Exerça o amor. Mas ainda tem, no trecho que a gente leu, prove cada um a sua própria obra. O que significa isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a certeza de que nossas vidas estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. A vida que eu tenho levado no meu dia a dia, ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus. O meu testemunho, como tem sido diante do mundo? As pessoas olham para você e veem Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu dizia que eu era crente, as pessoas riam na minha cara. Você, crente? Fala sério, meu. O meu testemunho era terrível. Eu adorava falar palavrões, piadinhas de mau gosto. Tomava todas, mas eu estava na igreja, todo domingo. Eu cantava no coral. Eu era líder da juventude.
E não se escandalizem, não. A turma que saía para tomar todas comigo, todos eram da igreja. Galerinha da igreja, da juventude, toda saía para tomar cachaça. Às vezes a gente tinha uma reunião de oração no sábado, 7 horas da noite, quando terminava a gente ia para a lambateria, dançar lambada até de manhã, ganhei até concurso de lambada lá em Salvador. Mas no domingo eu estava lá na igreja. E quando eu falava para os meus amigos do trabalho, lá do futebol, que eu era crente, os caras riam, lógico. Como que tu é crente, meu irmão? Tu dançou lambada até 5 da manhã, tomou todas com a gente, é crente. Sabe? Como tem sido teu testemunho? As pessoas olham para você e conseguem enxergar a luz de Cristo. Há pouco tempo eu estava atendendo uma pessoa lá na agência da Caixa, uma senhora, e aí ela falou assim, o senhor é evangélico? Do nada, no meio do atendimento. Eu falei, sou, por quê? Eu percebi. Eu falei, meu Deus, que diferença. Antes os caras riam da minha cara, quando eu falava. Agora eu não precisei falar, ela percebeu. Sabe, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade com o testemunho que a gente dá. Prove a sua própria obra. Levar a própria carga. Não se trata de uma contradição com levar a carga do outro. A carga aqui ela não tem conotação de dificuldade, mas ela se refere ao seu chamado. Você tem clareza sobre qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu queria dizer para você que Deus tem um chamado para você. Se você ainda não conseguiu identificar, bote seu joelho no chão. Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você exercer. Você não foi chamado para ficar sentado no banco da igreja, ouvindo as ministrações, participando dos momentos de louvor. Você não foi chamado somente para isso. Deus tem um ministério especificamente separado para você. Amém, irmão? Você acredita nisso? Você crê? Se coloque à disposição do Senhor. Se você ainda não tem clareza sobre qual é o seu ministério, dobre seu joelho e peça para o Senhor lhe dar esse discernimento. É preciso ter fidelidade no cumprimento das nossas responsabilidades na condição de cristãos e servos de Deus. Um outro ponto é que o homem, aquilo que ele semear, ele vai colher. Sabe, queridos, eu queria dizer também uma verdade. Palavras são sementes. Pensamentos são sementes. Atitudes são sementes. E quem é entendido nessa área sabe que toda semente plantada, ela vai dar frutos. E se você está plantando banana, não espere colher abacaxi. O que é que você tem plantado? Que semente você tem plantado na sua vida? Que semente você tem plantado na vida dos seus familiares? Na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais? Que semente você tem plantado na vida da igreja? Que semente você tem plantado na vida dos seus pastores? Saiba que nós daremos conta de cada semente que nós estivermos plantado, porque elas gerarão frutos. E se você plantou uma semente, não vai nascer um fruto só. Isso se multiplica. Então nós precisamos ter muito cuidado com a semente que a gente planta, porque o fruto vai vir multiplicado. O que você tem plantado? A Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba. Por mais astutos que nós imaginemos que somos, nós não podemos enganar a Deus. Não adianta fingir a Deus que nós somos espirituais e, ao mesmo tempo, levar uma vida pecaminosa, uma vida dupla como eu levava. Estava na igreja e, quando saía de lá, era uma vergonha. A gente dá conta de todas essas sementes.
Eu bem sei que eu tive que prestar conta sobre tudo isso. A caminhada foi difícil, o deserto foi difícil de passar. Mas o bom é que a gente tem um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que perdoa. Sabe, irmãos, eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu sei que Ele escolheu me amar, assim como Ele escolheu amar você. Esse Deus perdoador. Apesar das sementes ruins que eu plantei, e apesar dos frutos ruins que eu tive que colher, Deus foi misericordioso comigo. Eu fui alvo do perdão de Deus, e Deus fez tudo novo na minha vida. E Ele quer fazer isso também na sua vida. Se por acaso você plantou uma semente ruim, está colhendo frutos ruins, ainda há esperança. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E Ele ama você. E Ele vai lhe dar a oportunidade de você voltar aonde você caiu. Assim como Ele fez comigo. Ele me deu a oportunidade de voltar lá atrás onde eu caí. E Ele me levantou com sua mão poderosa. E essa mão do Senhor tem me sustentado até hoje, irmãos. Eu não sei que tipo de semente você plantou. Mas Deus, seja agora, no presente ou no futuro, Ele vai julgar a nossa desobediência. Deus ligou consequências infalíveis ao comportamento do homem, quer segundo carne, quer segundo o Espírito. Os efeitos seguem a causa, ninguém escarnecerá de Deus. Tudo que nós fazemos na nossa vida traz consequência. Todo o seu ato, toda a sua atitude, toda a sua palavra, todo o seu pensamento geram consequência. Essas consequências serão boas ou más, a depender daquilo que você plantou. Semeia para a carne. Aqui significa ceder aos maus desejos da carne. Quem semeia para a carne vai ceifar a corrupção. O pecado sempre corrompe e nos separa de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, porque Ele é santo. E é um chamado da palavra de Deus: sede santos. Isso é um imperativo, isso não é uma opção. Isso é um imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus está nos orientando que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus, porque o nosso Pai, Ele é santo. E a sua santidade não suporta a presença do pecado. Por isso que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Aleluias. O que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Quem vive de modo agradável ao Espírito Santo receberá recompensa na vida eterna em Cristo Jesus. É importante aqui a gente refletir que tipo de semente nós estamos plantando na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Por fim, o apóstolo Paulo continua ensinando aos Gálatas, e ele diz aqui: nós devemos fazer o bem. Versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: como cristãos, é necessário nós termos paciência a fim de ceifarmos, e não nos cansamos de fazer o bem, porque as sementes plantadas vão levar um tempo para crescer e dar frutos. Mas uma coisa é certa: a ceifa acontecerá. E aqueles que são fiéis devem fazer o bem a todos, e aqui ele vai fazer uma ressalva. Nós devemos fazer bem a todos, mas em especial aos de casa, aos domésticos da fé. Queridos, se nós não conseguimos fazer o bem a nós que professamos a mesma fé e vivemos nessa comunhão, como é que nós vamos conseguir fazer o bem àqueles que nós sequer conhecemos? Esse é o lugar, esse é o momento onde nós devemos exercitar esse fazer o bem.
Aqui é um momento de treinamento, é a oportunidade de nós treinarmos, fazer o bem uns com os outros. Mas muitas vezes nós temos sido reprovados aqui dentro. Quando você tem a oportunidade, você tem a possibilidade, você tem a condição de ajudar, e você simplesmente não ajuda. Eu queria lhe dizer que até financeiramente, muitas vezes Deus está lhe dando uma condição financeira acima daquilo que você precisa. Mas não é para você esbanjar. É para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Não perca essa oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Se permita ser canal de bênçãos na vida do outro. E nós precisamos começar isso aqui dentro. Quantas vezes, convivendo conosco, tem pessoas passando necessidade? Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu fui na segunda igreja, encontrei um amigo meu da época de juventude, lá da minha igreja em Salvador. Ele estava frequentando a segunda igreja e terminou o culto lá. Eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração e eu disse a ele assim, vamos ali, vamos comer uma pizza. E ele disse, não. Aí eu percebi que ele estava assim meio envergonhado. Eu falei assim, não, mas eu quero pagar uma pizza para você hoje. Aí ele foi com a esposa e com os 2 filhos. Nós fomos, comemos a pizza, eu paguei a pizza para ele. Tempos depois, ele me ligou, Cláudio, eu queria que você fosse na minha casa esse fim de semana. Tá bom. Aí fui lá, almoçamos com ele. Ele disse, você lembra aquele dia que você pagou aquela pizza para mim? Eu falei, lembro. Foi o único alimento que nós tivemos no dia. Sabe, irmãos? Eu não fazia ideia. Mas Deus me usou naquele momento para ser um canal de bênção na vida daquele irmão. Quantas vezes Deus tem lhe chamado e você tem virado o rosto? Tem feito como Jonas? Tem seguido numa direção completamente oposta? Será que vai ser preciso você ser engolido por um grande peixe para que você obedeça ao Senhor? A instrução do Senhor é muito clara. O ajudar, o levar a carga faz parte do amar. O nosso amor não pode ser um amor só de palavras. Esse amor necessita ser um amor de atitudes, um amor prático. Nós precisamos exercitar esse amor. Não podemos perder a oportunidade. Aqui Paulo vai dizer que ele escreve a carta com sua própria mão, que era uma coisa inusitada para ele. As suas cartas eram investidas da autoridade apostólica. E nessa epístola que ele agora manda aos Gálatas, que nós estamos pensando e refletindo nela, Paulo escreveu cheio de desgosto, sentindo que os fundamentos que ele tinha ensinado tinham sido abalados. E Paulo vai escrever tudo de própria mão. E após ter atraído a atenção dos Gálatas sobre esse ponto, o apóstolo volta imediatamente ao assunto que tinha motivado a mudança nos seus hábitos. Aqueles que procuravam a boa aparência na carne constrangiam os gentios à circuncisão, a fim de evitarem a perseguição que se ligava à doutrina da cruz, a salvação gratuita de Cristo. Aqui a gente vai observar que há um contraste entre a abordagem do apóstolo e a abordagem dos chamados judaizantes. Eles tentavam ostentar na carne, mostravam-se hipócritas ao exigirem que os gálatas observassem a lei, fossem circuncidados, quando eles próprios não eram capazes de obedecer à lei. Por isso que Jesus chamou aquele povo de hipócritas. E muitas vezes nós nos deparamos com muitos hipócritas na nossa caminhada cristã. Há entre nós muitos sepulcros caiados. Isso é uma realidade. Muito bonitinho por fora, mas por dentro há uma podridão. E é muito fácil perceber isso pelas atitudes. Tem determinadas atitudes que eu fico envergonhado, irmãos. Irmãos que não se respeitam, irmãos que não olham no olho um do outro. Irmãos que não têm capacidade de respeitar autoridades. Hipócritas. Por fora uma espiritualidade, mas por dentro só a misericórdia de Deus. E assim eram aqueles judaizantes.
Eles tentavam impor uma carga pesada quando eles próprios não as carregavam. Paulo fica horrorizado com a atitude deles e Paulo vai afirmar que a única coisa digna de se gloriar é a cruz de Cristo. E ele vai resumir toda a questão quando ele diz, em última análise, que não faz a mínima diferença ser circuncidado ou não, porque isso era uma coisa externa. Mas Deus olha para o seu coração. Deus olha para o meu coração. O Senhor não está preocupado com legalismo. O Senhor presta atenção naquilo que vem no seu coração. Eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo fazer essa leitura. Né? O que é que passa no seu coração? Que pensamento está vindo na sua mente agora? Eu não tenho essa capacidade. Mas o Senhor sabe. O Salmo 139 nos diz isso. Antes que haja em mim palavras. O Senhor já conhece tudo. Sabe, então, de Deus não se zomba. Não nos iludamos achando que nós estamos enganando o Senhor. Você pode enganar a igreja, você pode enganar o pastor, os irmãos, mas o Senhor conhece o seu coração. E muitas vezes, queridos, no nosso convívio, na nossa caminhada cristã, nós estamos precisando dobrar o nosso joelho ao Senhor e pedir misericórdia por conta das nossas atitudes, por conta das sementes podres que nós temos plantado na nossa própria vida, na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da própria sociedade. E a reflexão essa noite é para que você pare, preste atenção, faça uma análise de si mesmo. Que semente você tem plantado? Que frutos vocês colherão? Não sejamos hipócritas. Nós precisamos ter sinceridade de coração. Jesus vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus olhe para mim e para você essa noite e nos encontre como verdadeiros adoradores e não como hipócritas e não como sepulcros caiados. Que nós sejamos encontrados como verdadeiros adoradores. Que nós estejamos aqui com sinceridade de coração. Que nós estejamos aqui dispostos a olhar com um olhar de compaixão para o irmão que cai, que tropeça. Dispostos a dar a mão para segurar e não julgar. Nós vimos a importância desse olhar de compaixão, do não julgamento, a importância de olhar para o outro como Jesus olha. Nós vimos também que devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar nas dificuldades para cumprir a lei de Cristo, a lei do amor. Portanto, ame ao seu próximo e o ajude nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Vimos também que nós precisamos verificar a nossa própria vida, as nossas atitudes, o nosso testemunho. Se os nossos atos estão de acordo com a vontade de Deus, se os nossos atos estão refletindo a luz do Senhor, se nós não estamos fazendo de conta. Aprendemos também que as sementes que nós plantamos na nossa vida e na vida dos outros, elas trarão frutos na época da colheita. E o fruto será a semelhança da semente que nós plantamos. Não colheremos nada diferente. Pregue o amor de Cristo. Mas lembre, querido, que antes de pregar o amor de Cristo, você precisa viver esse amor na sua vida. Porque as nossas atitudes, os nossos atos, eles falam muito mais alto do que as nossas palavras. Você precisa viver a palavra que você prega. Para não envergonhar o evangelho como eu já fiz. Peça ao Senhor que tenha misericórdia. Esteja disposto a fazer uma reflexão. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Esteja disposto
a fugir de toda a aparência do mal. Esteja disposto a arrancar toda a semente ruim que foi plantada, a queimar todos os frutos ruins que nasceram e a cuidar das boas sementes, para que delas venham frutos a 10, a 100 e a 1000. Que você seja bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida dessa igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Eu queria orar nesse momento e lhe dar a oportunidade, se você percebeu que plantou alguma semente que dará um fruto ruim, ainda há tempo de você arrancar essa semente que foi plantada antes que ela dê frutos. Feche os seus olhos e faça essa reflexão aí diante do Senhor. Eu quero orar por você. Pai, aqui está o teu povo reunido, Senhor. A tua palavra foi ministrada, meu Pai. Que o teu Espírito Santo esteja nesse momento, tratando, ó Deus, para que essa semente que foi lançada da tua palavra, ela possa dar frutos na vida de cada pessoa que a ouviu essa noite. Pai, nós sabemos que nós somos fracos. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos pecadores. Mas, ó Deus, nós sabemos também que Tu és o Deus que escolheu nos amar. Que Tu és o Deus misericordioso. Que Tu és o Deus que perdoa. Tu és o Deus que faz tudo novo. Pai, que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor possa fazer tudo novo na vida daquelas pessoas que estão precisando, que estão reconhecendo essa noite, que semearam sementes ruins, mas que não querem que essas sementes deem frutos. Que o Senhor os ajude a arrancar essas sementes e jogar no fogo. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, a plantar boas sementes, sementes que venham do alto céu, sementes que sejam abençoadoras, sementes, ó Deus, que tenham origem na Tua lei, na lei do amor. Coloca no nosso coração um desejo ardente de amar o nosso próximo, de estender a mão para aquele que caiu, de olhar, Senhor, com esse olhar de misericórdia que o Senhor me olha, com esse olhar de compaixão, com esse olhar, meu Deus, de amor, esse amor que é incompreensível para nós, esse amor, Senhor, incondicional, esse amor que não coloca condições. Oh, Deus, obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado, oh Deus, por estender a mão para nós quando caímos. Assim como o Senhor Jesus estendeu a mão a Pedro quando ele afundou naquele mar e o colocou no barco em segurança. Que o Senhor possa fazer isso agora à noite. Que o Senhor estenda a mão e que o Senhor erga e coloque em segurança no nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Pai, continua falando aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém.